Olá pessoal, sou o pastor messiânico Jonathan. Estamos aqui com mais um vídeo, certo? Da série Epístola aos Romanos. Então peço a você que curta nossa página no Facebook, com o nome Pregador da Última Hora, e compartilhe também os nossos vídeos lá da nossa página. Também compartilhe, curta e se inscreva aqui em nosso canal no YouTube por nome Evangelho Judaico Bíblico. E assim você irá fazer com que essa obra cresça cada vez mais e vamos aprender o Evangelho do primeiro século juntos. Amém? Então vamos dar início aqui a esse estudo que encontra-se justamente no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 11, que é a continuação do outro vídeo que nós fizemos aqui, do nosso 8º vídeo. Estaremos hoje no nosso 9º vídeo dessa série, que é assim uma série um pouco extensa, pelo fato de a epístola também ser um pouco comprida. Mas vamos dar início. Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Meus irmãos, precisamos entender o que é que Paulo está querendo dizer aqui. Peraí. O Espírito daquele que vivificou a Cristo o ressuscitou. Mas nos versículos anteriores ele chama o Espírito de Deus de Espírito de Cristo. Como entender isso? O Espírito de Deus estava em Cristo. Logo, se estava em Cristo, é o Espírito de Cristo que o fez ele levantar. Quando se refere a Espírito de Deus, leve em conta que Deus não é uma pessoa. Deus, ele é pura luz, ele é luz. Então, levando em consideração isso, vamos entender que Cristo é o corpo do seu Pai. Cristo é a imagem exata do seu Pai. Assim ensinou o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Cristo é a plenitude da divindade. Ele é a imagem exata do Pai. Agora veja que fala-se aqui de ressurreição. Vamos entender então um pouco sobre a ressurreição de Jesus. O seguinte, olhe, Jesus aqui no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 17 e 18, Jesus declara o seguinte: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Veja que Jesus Cristo fala de um mandamento, não de uma petição, uma ordem. Deus disse ao seu filho: vá, se sacrifique, e eu lhe dou a ordem de você voltar novamente. Ou seja, Jesus quando veio ao mundo, ele já tinha recebido essa ordem de ressuscitar para ser posto pelo Pai como o nome que é sobre todo o nome na face da terra. Então Cristo sofreu todo o sofrimento, sofreu toda a dor, e de acordo com ele mesmo, quem deu a capacidade dele dar a sua vida e de ele tornar a tomá-la foi o Pai. Logo, quem deu o poder que Cristo tem sobre toda a raça humana foi o Pai. Entendemos aqui o que Cristo deixa claro, que isso foi um mandamento que ele recebeu. Mas o que é a ressurreição de Cristo? Quando é que Cristo foi ressuscitado? O que aconteceu com essa ressurreição? Atos capítulo 13, versículo 30 e 32 em diante, diz assim, olha: e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei.
e que o ressuscitaria dentre os mortos para nunca mais tornar à corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Meus queridos, veja que a ressurreição de Jesus, ela está ligada com ele ser gerado. Ou seja, Jesus ele só foi gerado pelo Pai quando ele ressuscitou. Logo, com a ressurreição de Cristo, o Pai gerou a Cristo. Cristo não foi gerado no ventre, como muitos pensam. Ele foi gerado no momento de sua ressurreição. Cristo, ele é coeterno com o Pai, de acordo com Miqueias capítulo 5, versículos 2 e 3. Então precisamos entender isso, que ele só veio ser gerado como um rei, não como ser, quando ele veio ao mundo. Depois de ter morrido, aí ele foi gerado. A ressurreição de Cristo, ela é o fato e que nós precisamos entender que Cristo, uma vez ressuscitado, ele fez com que nós possamos ter livre acesso ao seu Pai através dele. Ele é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. O Pai não é uma pessoa como muitos pregam. O Pai é pura luz, ele é luz. E o próprio Filho declara que ninguém vê o rosto do Pai a não ser o Filho. Ou seja, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. É impossível você ver o rosto do Criador porque ele é pura luz. Apenas o Pai, apenas o Filho, que é o corpo exato do seu Pai. Ele é a imagem, ele é a plenitude. Em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 9, nós vamos ver o apóstolo Paulo declarando que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Precisamos entender, meus queridos, que a ressurreição de Cristo foi ela que abriu as portas para que nós possamos fazer a vontade de Deus como ele realmente deseja. Versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O que significa andar pelo Espírito? Eu já falei isso no nosso vídeo anterior. E eu vou colocar aqui no canal do YouTube, no card, aqui o vídeo anterior que foi realizado para que possamos aprender sobre o que é a lei do Espírito. Então a lei do Espírito eu fiz aqui no vídeo anterior e você só basta apertar aí no card que vai aparecer no vídeo e vai aprender junto com a gente sobre cada vez mais a lei do Espírito e a origem da Trindade. Porém aqui, olha, versículo 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Meus irmãos, voltando um pouquinho, Espírito de Cristo. O que é o Espírito de Cristo? O Espírito de Cristo é o Espírito do Pai que está em Cristo e que trouxe o Filho à terra
e que esteve com ele todos os dias, e então recebeu o nome de Espírito de Cristo, porque esse é o Espírito que esteve com Cristo, é o Pai, o seu Pai. Logo, se temos o Espírito de Cristo, temos o Pai dentro de nós. Aí veja, versículo 18, vamos lá. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. O que é expectação? Expectação é ansiedade, desejo, vontade. Essa expectação, meus irmãos, é ela que nos faz esperar Jesus voltar. Essa expectação que vem para nos mostrar a vinda do Messias. Então veja no versículo 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Veja que Paulo declara, a criação ficou sujeita àquilo que é vaidade, àquilo que é passageiro. Não por vontade própria, mas por causa daquele que a sujeitou. Peraí, quem foi esse que sujeitou a criação? A vaidade. Vamos entender aqui? O apóstolo Paulo deixa bem claro que quem fez com que as pessoas ficassem sujeitas às coisas do mundo foi o próprio Deus. E isso ele deixa claro nas suas epístolas, o apóstolo Paulo ensinando. Deixa isso bem claro. Mas vamos lá. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O apóstolo Paulo ensina que a criação, ela foi todos nós fomos aprisionados debaixo do pecado. Fomos sujeitos ao pecado. Isso é ensinado pelo próprio apóstolo Paulo. Logo, se Deus encerrou todos embaixo do pecado para com todos usar de misericórdia, então isso também, meus irmãos, nos ensina que Deus ele é justo e ele age, posso dizer assim, em igualdade comigo e com você. Deus jamais vai tratar um melhor e outro pior. Pelo contrário, ele sempre deixa claro sobre as coisas que existem no mundo. Jesus Cristo disse a Judas, os pobres sempre tereis convosco. E isso é uma realidade. Os pobres existem aí até hoje, mas nem por isso Deus os deixa de sustentá-los. Os pobres têm seus momentos de alegria? Tem. Os mendigos têm seus momentos de alegria? Tem. Mas também tem momentos de tristeza. Precisamos compreender, meus irmãos, que Deus ele sente prazer na conversão daqueles que estão no mundo. Deus não sente prazer na morte do ímpio, mas em que ele se converta e viva. Versículo 22. Porque sabemos que toda a criatura geme e está juntamente com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção. A saber, a redenção do nosso corpo. O apóstolo Paulo deixa claro acerca do desejo que ele e as pessoas que servem a Cristo têm de que Deus os redima, de que Deus os tire desse mundo. É um desejo, meus irmãos, de todos aqueles que servem a Cristo. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência,
o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. As pessoas vão e usam esse texto, meus irmãos, que foi acabado de ser citado aqui, de Romanos 8:26, para querer comprovar a Trindade. Mas, espera aí, se o apóstolo Paulo chamou o Espírito Santo de Espírito de Cristo, explicando lá atrás que quem intercede por nós ao Pai é o próprio Cristo, nesse texto aqui, ele não faz agora referência ao Pai, mas ele faz referência ao Filho. Como é que eu posso provar isso? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que ele declara que quem intercede por nós é Jesus Cristo, homem, à direita de Deus. É ele que intercede por nós, à direita de Deus. Então no versículo 27, aqui nesse versículo 26, referente ainda a esse tema, se ele diz que é o Espírito que intercede por nós, escrevendo a Timóteo, ele diz que é Cristo. Logo, esse Espírito é o próprio Cristo presente em nós, que intercede por nós. As nossas atitudes, os nossos desejos, as nossas vontades, uma vez que Cristo está em nós, lá do céu, ele intercede a nosso favor. Precisamos compreender isso, que uma vez que ele está em nossas atitudes, que ele está em nossas obras, o seu Espírito, isso demonstra que um homem, um ser humano, possui um Espírito. Diferente do que muitos aí pregam, dizendo que não há Espírito, não há alma, não há nada disso. Há sim. Então veja que ele fala aqui sobre o Espírito de Cristo. Essa declaração simplesmente mostra que Cristo tem um Espírito, que é o próprio Espírito. Aqui não está se referindo ao Espírito do Pai, mas ao Espírito de seu Filho. Versículo 28. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, ou seja, de acordo com Deus, intercede pelos santos. É esse Espírito que intercede por nós, esse Espírito que ele chama de Espírito de Cristo lá atrás. Versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Espera aí. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Vamos entender esse texto aqui? O que é que Paulo está declarando com isso aqui? Simples. Ele não está ensinando o calvinismo. As pessoas usam esse texto para querer comprovar as suas doutrinas calvinistas. O apóstolo Paulo aqui está falando dos judeus. Quem é que foi predestinado para serem conforme a imagem de seu Filho? Foi a raça humana, os judeus. Vamos lá. E também nós, que temos a imagem, a aparência de Cristo, ela está em nós. Cristo, ele foi um ser humano. A interessante é que ele diz assim no 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Imagem, aparência. É isso que Paulo está falando aqui. Ele não está falando de predestinação para salvação. Versículo 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. Olha aí. Ele predestinou os judeus. E então os chamou. Onde é que podemos ver isso? Êxodo capítulo 19, versículos 4 e 5. Vamos ver Deus chamando os judeus.
e a estes também justificou. Olha que coisa linda, Deus justifica os judeus. Outra coisa, não só os judeus, mas também a todos que recebem o seu Filho. E aos que justificou, a estes também glorificou. Meus irmãos, de acordo com o Evangelho de Lucas, o nascimento do Senhor Jesus foi para a glória da nação de Israel. Capítulo 1, versículo 30 por diante, nós vamos ver o sacerdote Zacarias, se não me falha a memória, não lembro agora o nome dele, mas vou colocar aqui embaixo do vídeo a referência em Lucas, que ele diz que o nascimento de Cristo foi para a glória da nação de Israel. Então o apóstolo Romano declara aqui que Deus glorificou o seu povo através do nascimento de Jesus. Então, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, curta a nossa página no Facebook, certo? Que tem por nome Pregador da Última Hora. Se inscreva aí, aperte nesse botãozinho vermelho em nosso canal. E assim você vai receber mais notificações. E ative também o sininho que vai aparecer logo depois de você apertar o botão vermelho. E assim você vai aprender cada vez mais a palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Sou o pastor messiânico e fique com Deus em nome de Jesus.